Futuro servidor público, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar sobre alguns temas que já foram cobrados em concursos públicos organizados pela banca Consulplan. Eu tô fazendo uma série de vídeos com várias bancas diferentes. Eu trago a minha plataforma de correção aqui, mostro alguns temas, leio com vocês os temas para vocês entenderem o estilo de cada banca, porque, gente, cada banca tem um estilo. A Fundação Carlos Chagas tem um estilo completamente diferente, por exemplo, da VUNESP. A VUNESP tem um estilo completamente diferente da Consulplan. A Consulplan tem um estilo diferente da OCP. Embora eles cobrem a mesma estrutura de texto dissertativo e argumentativo, e essa aí não vai mudar de uma banca para outra, vai ser o mesmo estilo de texto, a maneira como ela propõe a redação é diferente. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai focar na Consulplan, tá? Essa plataforma de correção, ela está disponível dentro do meu curso de redação com correção. Eu tenho dois cursos, um com correção, um sem correção. O com correção, o aluno, ele ingressa, já assiste as aulas e manda a sua redação, tá? E eu sempre recomendo enviar a redação depois de assistir as aulas. Gente, fazer uma redação sem ter teoria de redação, sem entender o que fazer em cada parágrafo, é queimar uma redação, porque vai vir um monte de comentário, e eu sou extremamente detalhista, eu fico falando muito de cada parágrafo, não só de língua portuguesa, mas de conteúdo principalmente. Então, primeiro você assiste as aulas e depois você entrega a sua redação na plataforma. Então, vamos falar dos temas que já foram cobrados pela Consulplan. Aqui a gente tem vários temas, ó. Vulnerabilidade de pessoas em situação de rua. Lembrando que não é morador de rua, não é mendigo, tá? São formas, não vou dizer discriminatórias, mas que já caíram em desuso, tá? Então, é sempre pessoas em situação de rua. Já caiu saúde e meio ambiente. Vamos falar aqui de tecnologia, que eu acho que é um grande eixo temático cobrado em muitos concursos públicos, não só, né, pela Consulplan, mas por várias bancas de concurso. Então, aqui a gente tem, no caso do caderno de prova desse concurso, as orientações gerais para a discursiva, e aqui a gente já começa os textos motivadores. Então, o texto 1, um ciclo do mal. Assistimos, de um lado, a morte de centenas de pessoas por armas químicas na Síria, e de outro, o experimento do exoesqueleto de Miguel Nicoleles e seu projeto Walk Again, que talvez possibilite a uma pessoa com deficiência controlar sua prótese por neurochips traduzidos em sinais elétricos cerebrais. Mais uma vez, abordamos a questão dos benefícios das tecnociências versus o perigo que esses avanços podem oferecer quando mal empregados, o que parece ocorrer com mais frequência. Podemos dizer, diante dos fatos, que o saldo é positivo. Então, aqui a gente tem uma discussão de bem e mal, né? Da tecnologia ser algo positivo ou algo negativo. Então, a tecnologia, ela pode servir à guerra ou ela pode servir à paz. Ela pode servir à saúde, ela pode servir à doença. Então, há aqui uma discussão, né, dos aspectos positivos e negativos. E eu gosto muito de frisar isso em concurso público, porque no caso do Enem, ele não dá espaço, pelo menos até 2024, ele não dá espaço para a gente fazer uma discussão de aspecto positivo e negativo. Então, a visão do Enem é muito unilateral. Então, quando coloca lá, trabalho de cuidado da mulher no Brasil, a ideia é que os trabalhos desempenhados por mulheres acabam sendo trabalhos mais sobrecarregados, as mulheres são mais exploradas. É uma única visão, não tem como eu defender ali que essa sobrecarga ela é positiva, não há essa possibilidade. Quando o Enem traz o estigma associado às doenças mentais, não há possibilidade de eu discutir que esse estigma é positivo. Então, a banca do Enem sempre faz uma crítica social a um problema brasileiro. No caso de concurso, não. Muitas vezes você é obrigado a discutir aspectos positivos e negativos. Eu tenho um aluno nota máxima na FGV, 2, aliás, e um deles fez uma redação no concurso da Polícia Militar do Rio. O tema era vantagens e desvantagens do uso de câmera de segurança em fardas policiais. E aí, conversando com ele, eu li a redação dele, inclusive tem uma live em que eu analiso a redação dele no meu curso. Conversando com ele, ele falou: professora, muitos dos meus amigos que não estudaram redação ficaram com receio de colocar o aspecto negativo da câmera de segurança, porque por ser um concurso policial, acharam que isso não seria muito bem visto pela corporação, então preferiram colocar só os aspectos positivos. Mas se a banca exige positivo e negativo, eu não posso fazer a seleção disso. A menos que ela peça para escolher, por exemplo, uma visão. Mas se ela está pedindo aspectos positivos e negativos, é importante que eu trabalhe essas duas coisas na minha argumentação. E não que eu faça a seleção de uma única coisa. Então, bancas de concurso gostam de nuances. Que você analise o tema de maneira profunda, mas também de maneira integral, de maneira ampla. Que você analise a parte boa e a parte ruim também daquele tema. Então, a tecnologia é isso. Ela tem dois aspectos e é justamente o que esse texto 1 traz. Texto 2, valores e atividade tecnocientífica. Tecnociências e descontrole tecnológico serão alguns dos temas abordados por Hugh Lacey, um dos filósofos mais renomados nesse imbricado campo de atuação filosófica. Filosofia.
Num mundo cada vez mais tecnizado, como poderemos garantir a manutenção dos valores que acreditamos serem os mais significativos e importantes da nossa humanidade? Ele responde: não poderemos garantir o fortalecimento ou a manutenção dos valores da justiça social, sustentabilidade, bem-estar de todos e democracia participativa. As tendências socioeconômicas atuais, enraizadas profundamente em instituições poderosas, enfraquecem a manifestação desses valores. E a ciência, conduzida como tecnociência, que serve aos interesses ligados ao capital e ao mercado, contribui para fortalecer essas tendências. A ciência poderia ser conduzida de uma maneira diferente, em que visaria a geração do conhecimento e que serviria a projetos que incorporam os valores já mencionados, e assim contribuiria no sentido de introduzir condições nas quais tais valores pudessem ser fortalecidos. Mas a ciência não pode ser conduzida de outra maneira sem um processo de transformação que envolveria colaboração com uma multiplicidade de agentes, movimentos e instituições. Embora tal processo não garanta que os valores da justiça social e outros sejam mantidos, ainda assim contribuiria para nutrir a aspiração de que uma transformação social é possível, gerando arranjos em que estes valores seriam incorporados mais adequadamente. A gente tem 2 grandes eixos temáticos aqui. Na verdade, são 3, mas 2 grandes que são apresentados nesses textos, que é tecnologia e ciência. Mas também há uma discussão aqui de cidadania, porque envolve justiça, envolve direito, envolve empatia, envolve humanidade, igualdade. Então, é uma discussão filosófica, uma discussão profunda sobre a atuação da tecnologia e da ciência na sociedade. E principalmente, a quem serve a tecnologia, a quem serve a ciência? Esse é o caminho que a banca está construindo. E aí no texto 3, a Consulplan tem essa característica, muitas vezes, de trazer imagens. Não é uma característica comum da FGV. A FGV não tem tendência de trazer charge ou gráfico. Ela pode trazer, mas não é uma tendência dela. No geral, a Consulplan traz uma charge ou uma imagem. Então, aqui no texto 3, a gente tem uma charge. A gente tem um homem, pela expressão dele, né, uma expressão de tristeza, ele fala: estou procurando um sentido para minha vida, né, e tem essa cara de depressão, essa cara de tristeza. E aí uma mulher, né, lendo ali o jornal, fala: tente o Google. Com base nos textos motivadores, produz um texto dissertativo e argumentativo tendo como tema efeitos do avanço tecnológico na sociedade, o limite entre os perigos e os benefícios. Então, como eu falei, concursos públicos abrem espaço para a gente discutir 2 visões, né, antagônicas, aquilo que é positivo e aquilo que é negativo, vantagem e desvantagem. Se a banca pede perigo e benefício, é importante que você discuta isso. Você pode, por exemplo, no parágrafo 2, discutir benefício, e no 3, por exemplo, os perigos. O que você pode colocar na redação? Você pode colocar a questão do Steve Jobs, tecnologia move o mundo, uma ótima citação. O Albert Einstein também tem uma citação muito boa que ele vai falar que o espírito humano deve prevalecer sobre a tecnologia. Olha que citação poderosa, porque vai dizer justamente isso. A tecnologia não pode se sobrepor à humanidade. Então, é uma ótima citação. A gente poderia também falar, né, da Constituição Federal, do fato do Estado ter que garantir a saúde das pessoas. E muitas vezes um risco, né, um perigo é a questão dos vícios nas redes sociais. Isso faz com que essa saúde mental ela seja ignorada. Então, a importância também do Estado em criar políticas públicas, criar espaços de lazer, para que as pessoas não fiquem dependentes da tecnologia. Então, gente, é uma banca muito tranquila. Acredito que de bancas de concurso, assim, eu acho que a Consulplan, a Selecom, são bancas muito fáceis em termos da redação. Às vezes podem apresentar uma dificuldade ou outra, mas, assim, elas realmente entregam textos motivadores muito ricos. Às vezes a FGV, eu já fiz um vídeo aqui sobre a FGV, ela coloca 3, 4 linhas e você se vira para fazer a redação. Fundação Carlos Chagas nem coloca tema, às vezes ela traz um texto filosófico, enigmático, e você tem que ver o que está repetindo ali para entender o sentido daquele tema. Então eu acho que a Consulplan é muito generosa nesse sentido, tá? Então a gente viu aqui uma redação que envolve o eixo temático tecnologia. Vamos trazer aqui uma citação que envolve mais questões de identidade, de comunidade, de coletividade. Então, polícia de São Paulo prende 2 homens que mataram um ambulante no metrô. A polícia de São Paulo prendeu os 2 homens que espancaram até a morte um ambulante dentro de uma estação de metrô no dia de Natal. A prisão dos responsáveis pela morte do ambulante Luiz Carlos Ruas, o Índio, levou uma multidão revoltada à delegacia que apura crimes dentro do metrô. A passagem deles provocou tumulto. A polícia reagiu. Ricardo Martins do Nascimento foi preso na noite dessa terça-feira em Itupevá.
no interior de São Paulo e levado para a capital. Na chegada, quase foi agredido. Ele falou sobre o crime. Cara, a gente estava alterado, cachaça, não justifica não. O certo é a gente pagar, diz Ricardo. Ricardo e o primo, Alípio Rogério dos Santos, aparecem nas imagens das câmeras de metrô, espancando até a morte um ambulante conhecido como Índio. Ele tentou defender 2 homossexuais, também agredidos pelos 2 rapazes. Então, a gente tem aqui uma notícia. Em entrevista à BBC Brasil, Dunker, psicanalista, professor e escritor, que ganhou o prêmio Jabuti por sua obra sobre psicologia, psicanálise e comportamento, classifica o ato do ambulante como uma transgressão ao nosso modo muito covarde de existir. A seguir, um trecho da entrevista. BBC Brasil. Nesse contexto de banalização da violência, como se destaca o modo de agir de Índio, que, segundo as testemunhas, tentou conversar com os jovens e não agredi-los? Dunker, o verdadeiro ato de combate à violência foi o de Índio, que sozinho, em desvantagem, quis usar a palavra. E é o que está faltando, e é o que a gente, mesmo num episódio como esse, não consegue valorizar. Qual é a arma que o Índio tinha? A palavra. Ele foi falar com as pessoas. Ele podia ter algum instrumento de ameaça, mas não usou. A gente desaprendeu a potência simbólica mediadora da palavra, porque é só lei contra lei, força contra força. E aí a violência vai se banalizando na mesma medida que vai se silenciando. Diante do violento, a gente não fala, não negocia mais com a palavra. Então, segundo o texto, é uma entrevista. Quando o efeito espectador propicia que um crime ocorra, a situação fica mais complexa. Uma frase atribuída ao alemão Albert Einstein diz: "O mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer." Assim, se um criminoso pode ser definido como uma pessoa com problemas psicológicos, uma pessoa com desprezo pelas leis e pela moral, uma pessoa com desprezo pela vida humana e pelo ser humano, o que dizer daquele que assiste um crime a ser cometido e nada faz para impedir? O que uma pessoa que assiste a um crime brutal quieta é? Então aqui a gente já tem um trechinho que vai fazer referência ao Albert Einstein. De acordo com os textos motivadores anteriores, redige um texto dissertativo acerca da temática solidariedade em uma sociedade individualista e injusta. Os temas, eles envolvem muito violência. E quando a gente fala de falta de solidariedade, também tem muita relação com violência. E essa violência não precisa ser necessariamente física, pode ser uma violência psicológica, uma violência simbólica. O que a gente poderia colocar num tema como esse? Usar o Bauman, porque o Bauman vai analisar a nossa sociedade e dizer que as relações estão se desintegrando. Por isso que ele cria o conceito de sociedade líquida, porque tudo é líquido, tudo se desintegra, ou seja, eu não consigo ter empatia com as pessoas, eu não consigo estruturar uma identidade, eu não consigo me inserir numa coletividade, porque tudo se desfaz com muita rapidez. Então o Bauman, eu acho que é essencial para esse tema. Uma outra possibilidade é trazer o Sartre, que vai dizer que a violência é sempre uma derrota. Na medida em que as pessoas não constroem solidariedade, a violência acaba tomando muito espaço na sociedade. E uma outra possibilidade também é trazer a Constituição Federal, que vai garantir que todos são iguais perante a lei, ou seja, a nossa solidariedade, ela não pode ser seletiva. Ela precisa ser uma solidariedade realmente para todas as pessoas, independente de classe, de gênero, de religião. Então é importante que todos sejam inseridos de maneira justa, de maneira igualitária na nossa sociedade. Gente, é muito fácil fazer redação. Eu acho que fico por aqui. Esses 2 temas já estão suficientes para vocês, né? Mas se você quiser ver os outros temas que já foram cobrados pela Consulplan, entra nesse link abaixo, que é o meu curso de redação para concursos públicos. Lá eu ensino a fazer a leitura desses textos motivadores, uma leitura estratégica, e também ensino como fazer cada linha da redação. Por isso que eu falei com tanta facilidade aqui das citações e leis você pode colocar na redação, porque quando você entende o eixo temático, tudo fica muito mais simples. Você não precisa estudar os temas. Você não vai passar um dia estudando vulnerabilidade de pessoas em situação de rua, ou um dia estudando sobre saúde. Não, você vai estudar os eixos temáticos de maneira mais ampla comigo. Eu tenho aula sobre eixos temáticos e você vai aprender a fazer redação para qualquer tema que a Consulplan cobrar. Pode ser saúde, educação, tecnologia, meio ambiente, cidadania, cultura, trabalho. Você vai aprender a fazer as 30 linhas do texto dissertativo argumentativo, tá? Então entra nesse link aqui, eu te aguardo lá dentro.